Muito bem, hoje eu imaginei que eu fosse perder muitos dos meus ouvintes. Depois que eu anunciei o assunto na quarta-feira passada, imaginei, pronto, agora vou ficar sozinho aqui quando chegar a próxima quarta-feira, hein? Olha, a Eliane me disse, eu não te abandonei, não te abandonarei, eu vou ficar com você até o fim. Obrigado, Eliane. Mas é que para aqueles que estão nos acompanhando à distância, ou que estão aqui, que não estiveram na quarta-feira passada, é que nós começamos uma nova série de estudos. Estamos adotando uma série de estudos temática, não é um tema, e o tema é um tema a respeito do qual a gente não gosta muito de conversar. Mas na semana passada eu disse a vocês que a gente tem pelo menos 3 motivos para conversar sobre o assunto, não é? O assunto é a morte. A gente não gosta muito de conversar sobre a morte, mas eu disse a vocês na semana passada que a gente tem pelo menos 3 motivos. Precisamos conversar sobre a morte. Primeiro, a morte é uma experiência universal, eu disse a vocês na semana passada. Isto é uma experiência de todos nós. Você não pode dizer, não é comigo, não me diz respeito, esse assunto não é comigo. Não tem jeito. É uma experiência de todos nós, não é? Não há como evitar. Então, precisamos conversar a respeito do assunto. A outra razão que eu dei a vocês é que ela é inevitável. Ela não é apenas universal, mas é uma experiência inevitável. Não tem como evitar. Não tem jeito. Não é? Vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Então a gente precisa entender esse assunto à luz das Escrituras. A gente precisa colocar a lente da Bíblia para olhar para essa experiência, não é? Que é uma experiência sinistra. A gente não gosta, mas precisa porque não tem como evitar. Mas além essas 2 razões pragmáticas que eu dei uma razão bíblica. Eu disse que Deus diz que é bom a gente tratar desse assunto, porque tratar desse assunto nos torna pessoas mais sábias. Eu lembrei a vocês a oração do salmista, no Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E eu mostrei a vocês que o que o salmista está pedindo é, Senhor, dá-nos uma clara percepção da nossa finitude, da nossa transitoriedade. A gente tem a tendência de ignorar que a nossa vida é como um sopro. A gente acha que a nossa vida nesse mundo é estável e vai durar para sempre. É assim que a gente quase que inconscientemente pensa. Então me ajuda, o salmista está pedindo, me ajuda a perceber a precariedade da nossa existência nesse mundo, porque isso vai me fazer uma pessoa mais sábia. Mostrei Eclesiastes, que a sabedoria do Eclesiastes diz que é melhor estar na casa onde tem luto do que na casa onde tem churrasco, tem festa, não é? Por quê? Porque na casa onde tem luto, tem velório, nós somos confrontados com essa realidade da qual queremos escapar, fugir, não queremos considerar. Então nós somos confrontados com ela e isso é bom. Deus diz, é bom. Então, por isso é que nós estamos gastando tempo para entender esse assunto com a Bíblia. Vamos fazer oração, pedindo a Deus mais uma vez para abençoar o nosso tempo de estudos? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de tratar desse assunto. Nós não nos sentimos confortáveis, não gostamos de conversar sobre ele, mas estamos convencidos de que precisamos tratar dele à luz da Tua Palavra,
que o Senhor nos dê uma boa compreensão desse tema e que, ao tratar desse assunto, Teu Espírito Santo trabalhe em nós, renove a nossa mente, mude o nosso entendimento sobre esse assunto naquilo que precisa mudar, e que, tendo um entendimento bíblico correto desta experiência, nós possamos ser pessoas mais sábias e melhor glorificar o Teu nome. Nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Além destas coisas que eu recapitulei, nós, na semana passada, começamos a entender o ensino bíblico sobre a natureza da experiência da morte. E nós aprendemos que a Bíblia, ao tratar da experiência da morte, nós vimos que ela relaciona esta experiência com o pecado. Então a Bíblia faz uma conexão entre morte e pecado. Nós vimos como o Antigo Testamento faz esta relação, não é? Nós vimos que mesmo entre cristãos há quem ache que a morte já fazia parte da experiência humana mesmo antes do pecado entrar no mundo. Existem aqueles que acham que a morte é parte do ciclo natural da vida. É assim mesmo, a gente nasce, morre, nasce, cresce e morre. É uma experiência natural. Mas eu mostrei a vocês que esse entendimento sobre a natureza da morte não tem base na Escritura. Eu mostrei a vocês que a Bíblia, lá em Gênesis, ensina claramente que a morte é consequência do pecado, não é? Que, embora a morte talvez existisse antes da queda, talvez na esfera, por exemplo, das criaturas vegetais, no mundo vegetal, mesmo no mundo animal, porque possivelmente havia animais predadores de outros, não é? Mas na experiência humana, nós concluímos com a Bíblia na semana passada que a morte é uma consequência do pecado. Nós vimos que a Bíblia faz esta relação no Antigo Testamento. Hoje eu quero usar o nosso tempo para mostrar que esta conexão entre morte e pecado não é feita somente pelo Antigo Testamento. O Novo Testamento também faz esta relação. O Novo Testamento também conecta a morte com o pecado. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e veja como Paulo deixa muito clara esta conexão entre morte e pecado. Romanos 5, verso 12, esse ponto fica muito claro e a gente não pode ter dúvidas a respeito disso. Olha Romanos 5,12, eu vou ler e você acompanha aí. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, Paulo faz a relação estreita entre as duas coisas. Paulo diz que por um só homem, certamente Paulo está aqui pensando no texto de Gênesis, esse homem é certamente o primeiro homem, Adão. Então ele diz assim, por um só homem entrou o pecado no mundo. Significa que até então não havia pecado no mundo. Houve um momento em que ele entrou. E Paulo diz que
tendo o pecado entrado no mundo, tendo o pecado tornado parte da nossa experiência, ele trouxe consigo a morte. Paulo, ato contínuo, diz, depois de dizer que o pecado entrou no mundo, ato contínuo ele diz, pelo pecado, a morte, não é? Pelo pecado, a morte. O que Paulo está dizendo aí, está subentendido que pelo pecado, a morte também entrou. Então, se Paulo diz que a morte entrou no mundo, e a gente acredita que entrou aqui na experiência humana, poderia existir morte, não é? De plantas, de animais, mas os seres humanos ainda não experimentavam isso, só passaram a experimentar isso quando o pecado entrou. Então, houve um momento em que o pecado entrou no mundo, e Paulo diz que por ele, por causa dele, a morte também entrou no mundo. E aí Paulo conclui dizendo que assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Eu disse que a morte é uma experiência universal, não é? Todos nós somos mortais. Todos nós estamos debaixo do reinado da morte. E Paulo diz que a morte é universal, assim como o pecado é universal. Não há um justo sequer. Não há quem não seja pecador. E como a morte está ligada, grudada ao pecado, assim também todos são mortais. A morte passou a fazer parte da experiência de todos, porque todos pecaram. É o que Paulo está dizendo. A morte é universal porque o pecado é universal. Então, as duas coisas estão ligadas, as duas coisas estão conectadas. Esse é o ensino bíblico, não é? Então, por que morremos? Morremos porque pecamos, não é? Uma coisa puxa a outra, não é? Isso é claramente ensinado nas Escrituras. Uma outra passagem também de Paulo, agora em 1 Coríntios, faz a mesma conexão. Eu peço a você que olhe então na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Verifique aí o verso 21. Paulo diz a mesma coisa que disse lá em Romanos, não é? De maneira ligeiramente diferente, mas é a mesma coisa. 1 Coríntios 15, verso 21, ele diz: visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Então, Paulo aqui, nesse capítulo 15, está discorrendo sobre a ressurreição do corpo, não é? E mais uma vez, ele faz esta conexão. Ele fala aí que a morte veio por um homem. Obviamente, uma referência ao primeiro homem, a Adão, aliás, tanto lá no capítulo 5 de Romanos, quanto aqui no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo faz um contraste entre Jesus e Adão, não é? Um trouxe morte, o outro trouxe vida. Ele faz esse contraste aqui. Jesus é considerado o último Adão. Então ele está falando de ressurreição, portanto, ele tem em mente aqui a morte física, não é? Então, o que eu estou querendo nesse primeiro momento é convencer você de que, segundo a Bíblia, a morte é uma experiência antinatural, não é? Ela não é natural. Isso é importante você entender isso.
Ah, nós normalmente usamos a expressão morte natural para, para, para falar daquele tipo de morte que não foi por acidente, não foi de maneira violenta, não é? Então, quando alguém morre de maneira violenta, acidental, a gente fala, não foi morte natural, não é? Mas, claro, a gente pode usar essa terminologia, não é? E é assim que a gente se comunica. Então, quando alguém fala, olha, morreu de quê? Foi morte natural? aí você, não foi natural, não, foi um acidente e tal. Então, a gente usa natural com esse sentido, não é? Mas, no sentido aqui em que eu estou usando o termo com base no que a Escritura ensina, não é? Nenhuma morte é natural. Nenhuma morte é natural, no sentido de que ela não é parte da boa criação de Deus. Não é? Quando Deus criou todas as coisas, e quando ele viu o que fez e disse, eis que é muito bom, naquele momento a morte estava fora desse diagnóstico, não é? Era um mundo do qual a morte não estava presente, ou no qual a morte não estava presente. Então, o que eu estou dizendo a vocês aqui, que a morte é antinatural nesse sentido, que não era para ser assim, não é? Não era para ser assim. Ela é algo antinatural. E esse ensino bíblico, ele é confirmado pelos nossos sentimentos instintivos em relação à experiência de morte. Não é? A nossa postura, a nossa atitude em relação à morte confirma esse ensino bíblico. A Bíblia ensina que a morte é antinatural. E nós, na nossa experiência, instintivamente, confirmamos isso, porque nós temos uma certa repulsa, não é? Aquilo que eu disse na semana passada e disse hoje novamente, a gente não gosta muito de conversar sobre esse assunto. Por que é que a gente tem essa repulsa? Por que que a gente tem um certo pavor da morte? A Bíblia usa esse termo, né, lá em Hebreus, pavor da morte. Por que que a gente tem um certo temor da morte? Exatamente por causa desta sua a sua natureza antinatural. Natureza antinatural é bom, né? Ou seja, porque ela não era para ser assim, não é? Então, ela é uma experiência antinatural. É por isso que ela infunde em nós uma certa repulsa. Ela infunde em nós um certo pavor, não é? Então, o que eu quero dizer é que é natural que você tenha uma certa rejeição. Isso é natural, porque ela é antinatural. É natural que a gente tenha um certo pavor, que a gente não goste muito de conversar sobre o assunto, não é? Ela é antinatural. Por quê? Primeiro, porque não é parte da boa criação de Deus, ok? Ela não é parte da boa criação de Deus. Além disso, como nós temos visto aqui em textos do Antigo e do Novo Testamento, a morte está relacionada com o pecado. Em que sentido? Abra aí Romanos 6.
Eu já disse que há uma relação, não é? Por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Mas que tipo de relação é essa? Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Localizaram aí? Eu leio para vocês. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então você já sabe que há uma relação entre morte e pecado. Que relação é essa? Romanos 6, 23 diz qual é a relação. A morte é salário, não é? É aquilo que nós recebemos por causa do pecado. É o justo pagamento, não é? Que nós recebemos por termos nos rebelado contra o nosso Criador. Então, é uma relação de causa e efeito. Salário é algo algo que você merece, não é verdade? Quando o patrão no final do mês deposita lá na sua conta o seu salário, não está fazendo nenhum favor, é o seu direito, é o seu merecimento. Então, quando Paulo e o Espírito Santo que inspirou Paulo usa aqui essa linguagem do salário, ele quer deixar claro que a morte é a justa retribuição pela nossa rebeldia contra o nosso Criador. É a justa retribuição, assim como o salário é a justa retribuição pelo seu trabalho, não é? Então, chega no final do mês, o patrão tem que depositar lá, porque é a justa retribuição. Então, a morte é o salário do pecado, é a justa retribuição que nós recebemos por causa ou pelo nosso pecado. Esta é a relação, não é? O salário do pecado é a morte. Curiosamente, Paulo diz, mas, olha o contraste, não é? Uma conjunção adversativa aí, mas. Ela liga dois pensamentos opostos, não é? Então, a primeira parte do versículo, Paulo fala do merecimento, da justa retribuição, não é? Mas, em contraposição, diz aí que a vida eterna é dom gratuito, não é justa retribuição, não é mérito, é dom gratuito, não é? É algo que, o salário é algo que você faz por merecer, mas quando fala da vida eterna, Paulo não usa a linguagem do salário, não é? Não é isso que Paulo vai dizer em outro texto? Quem primeiro deu a ele para que lhe seja restituído, não é? A vida eterna não é algo que Deus lhe dá como justa retribuição pelo que você fez. Não é isso, não é assim. É dom gratuito, não é? É algo imerecido. Deus dá por sua graça em Cristo Jesus. Então, o que eu quero pontuar, quero frisar, essa antinaturalidade, não é, da morte, e o que explica esse pavor e esta repulsa que a morte causa a nós, não é? Exatamente por ser salário do pecado. Então, ela é a manifestação do desagrado de Deus. Por meio da morte, Deus está manifestando a sua ira,
a sua indignação, ela é punição pelo pecado da humanidade. Foi por isso que ela passou a fazer parte da experiência humana, porque nós vivemos num mundo que está em rebelião contra Deus e o seu Cristo, como diz lá o Salmo 2. E como consequência dessa rebelião, Deus manifestou o seu desagrado, impondo uma maldição sobre nós, e a morte é parte desta maldição. Ela é salário do pecado, é manifestação da ira, é manifestação do desagrado de Deus. Então, percebem duas razões aqui pelas quais a morte infunde esse pavor em nós. Primeiro, porque ela é antinatural, não é parte da boa criação de Deus. Ela entrou depois. E segundo, porque ela é manifestação do desagrado de Deus. Então, certamente, todos nós, você pode até arranjar jeito para lidar com esse pavor da morte. Você pode até arranjar estratégias para conviver bem com isso. Você pode até arranjar estratégias. Mas esse pavor, essa repulsa, ela é universal. Todos nós, todo ser humano tem um certo pavor, tem uma certa repulsa, uns mais, outros menos. Uns conseguem alguma estratégia para lidar com isso, não é? Mas no fundo, a gente tem essa repulsa em relação a essa experiência, e a explicação da Bíblia é exatamente essa explicação que eu estou dando a vocês. Primeiro, ela é antinatural, e segundo, ela é manifestação do desagrado de Deus, e é por isso que ela causa repulsa em nós, não é? Então, você não é o único que carrega essa repulsa. Eu também tenho medo dela. Um dia eu estava conversando com um bispo aqui sobre esse assunto ali na porta, uma quinta-feira que tinha aqui a reunião da SAF, nós teríamos o treinamento aí com os auxiliares diaconais, né? Eu percebi que o bispo levou um susto assim, né? Quando eu falei, bispo, eu tenho medo, cara. O senhor tem medo? Eu tenho. E eu disse para ele, olha, eu nunca morri, cara. É uma experiência inédita para mim, eu não sei como é que é, não é? E tudo que a gente não conhece é inédito. Isso causa uma certa apreensão na gente, né? Então, não sei exatamente como vai ser, não sei. E eu estou convencido de que uma boa maneira de você lidar com isso e se preparar é entendendo a coisa à luz da Escritura. É assim que eu me preparo para vivenciar essa experiência, e você vai ver que tem muita coisa boa na Escritura que enche o nosso coração de esperança, de paz, não é? Diante dessa experiência, ok? Então, veja bem, o que eu quero enfatizar é, claro, o cristão sabe que é inimigo vencido, nós vamos ver isso com detalhes. O cristão sabe que Jesus venceu a morte, o cristão tem esperança, e alguns até recebem do Senhor a bênção de ser uma experiência doce. Então, alguns passam assim, por essa experiência de uma maneira muito bonita e doce. Ok, Deus pode dar. É claro, tudo isso é parte da nossa fé, mas o que eu estou dizendo é que isso não tira a natureza, a antinaturalidade da morte, em certo sentido, e ela continua sendo um inimigo. A Bíblia fala da morte como um inimigo.
Essa é a terminologia. Estou dizendo que você não precisa ter vergonha, achar que você não é crente o suficiente por sentir uma certa repulsa, uma certa rejeição dessa coisa, né? Não é necessariamente fraqueza de fé, ela é um inimigo. Abra, por exemplo, 1 Coríntios 15, verso 26, Paulo diz, 1 Coríntios 15, verso 26, Paulo diz aí que o último inimigo a ser destruído é a morte. Então ela é inimigo, não é? E a gente ainda tem que conviver com ela. Ela é o último inimigo a ser extirpado da experiência do povo de Deus. Então eu repito, pela graça de Deus, por causa da obra de Cristo, nós podemos ter uma experiência de morte que seja doce, mas ela continua sendo um inimigo. Abra Hebreus capítulo 2, verso 15, diz aí que a morte infunde pavor, ela infunde terror. Veja bem, diz aí que Cristo veio para que livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, devemos sempre lembrar que a morte é antinatural. Ela não é parte da boa criação de Deus, não é? Ela é algo que não deveria existir. Portanto, esse sentimento de repulsa, esse sentimento de rejeição, de pavor da morte, ele é antinatural, ok? A Bíblia deixa claro que é uma experiência danosa, mesmo para os cristãos. É uma experiência danosa. Abra 1 Coríntios 4,13. 1 Coríntios 4,13. Não, 1 Coríntios 4,13 não, desculpem. É 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses. Vejam bem. Olha como é que Paulo fala aí na primeira epístola aos Tessalonicenses 4,3. Ele diz assim, aos seus leitores: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Preste atenção. Paulo está usando um eufemismo aí, né? Os que dormem aí são os que morreram. Então Paulo está dizendo, irmãos, eu quero que vocês não sejam ignorantes. Olha, você tem que gastar tempo para estudar esse assunto, está vendo? Paulo está dizendo, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre esse assunto. Você precisa ter um correto entendimento desse assunto. Então, eu peço que vocês, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito dos que dormem. Para quê? Para quê? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, se você for ignorante desse assunto, se você não estudar esse assunto, não tiver um entendimento bíblico do assunto, se a sua mente não for iluminada, renovada pela palavra de Deus, qual é a tendência? Você vai se entristecer de uma maneira errada. Vai se entristecer como aqueles que não têm esperança. Aqui Paulo está falando da perda de um ente querido, não é? Não da nossa própria morte, mas da morte de um ente querido. Mas o meu ponto aqui é o seguinte, o que Paulo está mostrando aqui é que o cristão se entristece. A morte é uma experiência antinatural. Ele se entristece, é natural que haja tristeza. Paulo não está dizendo aqui que você erra se você se entristecer. Ele está dizendo aqui
que você deve se entristecer de uma maneira diferente daqueles que não têm esperança. A tristeza do crente é diferente, esse é o ponto. Mas é tristeza, é dor. A morte causa dano, não é? Então, é natural que a morte nos machuque. Por quê? Porque ela não é parte da boa criação de Deus. Ela é consequência do pecado. Então ela vai causar tristeza, sim. O que eu estou dizendo é que você não precisa ficar com vergonha quando vivencia essa experiência e diz que está doendo, não é? É natural que seja assim. Então, embora Paulo diga, olha, vocês não devem ser ignorantes a respeito desse assunto, para que vocês não se entristeçam como os que não têm esperança. Vocês vão se entristecer. Uma tristeza diferente, mas ainda uma tristeza, não é? Esse é o meu ponto. Abra Atos 8. Atos 8. E eu termino aqui com Atos 8, porque eu acho que vai ser bom a gente fazer um corte aqui, quer ver? Atos 8, dê uma olhada aí. Aí a gente tem Atos 8:2, vejam bem. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, e preste atenção, e fizeram grande pranto sobre ele. Olha, Lucas está narrando aqui a história de Estevão, sob inspiração de Deus, e ele está nos informando aqui que a morte de Estevão causou grande tristeza. Houve grande pranto sobre alguns homens piedosos que sepultaram Estevão, não é? Então, diz aí que os homens piedosos que sepultaram Estevão choraram muito. Então, curiosamente, a experiência... E veja bem, lembra como é que foi a morte de Estevão? Foi uma experiência doce, não foi? De certa forma foi, Marilza. Ele morreu de maneira violenta, mas ele foi assistido pela graça de uma maneira tal que ele teve uma visão da glória de Deus. Olha que coisa linda para enfrentar a morte, olha. Se o Senhor quiser me dar uma experiência doce assim na minha hora, eu vou querer. Eu quero ver. Isso talvez seja uma boa... Ele foi martirizado realmente. Mas veja bem, ele teve uma assistência sobrenatural do Senhor. Deixe-me ler aqui, capítulo 7 de Atos, a partir do verso 55. Olha só. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e veja bem, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Olha, ele teve uma visão da glória de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Antes de morrer, ele viu o Filho do Homem em pé, como que para recebê-lo. Seja bem-vindo, servo. Estou te esperando, venha. Venha. Que coisa boa, olha só que visão maravilhosa, não é? E veja bem, eles, porém, clamando em alta voz, porque quando ele disse que estava vendo essas coisas, isso irritou mais os seus algozes, não é? Eles então ficaram mais irritados, taparam o ouvido, não queriam ouvir aquele negócio que ele estava dizendo, e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Olha que morte, de certa forma, Marilza tem razão, foi uma morte violenta, não é? Mas mesmo no meio desse turbilhão de violência, ele teve a doce assistência do Senhor, não é? O assistindo e lhe dando condições de viver aquele momento de uma maneira doce. Então, preste atenção. Então, embora Estevão tenha tido esse tipo de morte doce, não é? Houve grande pranto, não é? Os homens piedosos que sepultaram Estevão sentiram muito a morte de Estevão. Então, eu estou enfatizando aqui que o aspecto antinatural. Ora, o próprio Jesus chorou quando o amigo dele morreu, não chorou? Quando Lázaro morreu? Então, essa atitude de Jesus para com a morte, mesmo ele sabendo que haveria de ressuscitá-lo ali dentro em pouco, havia no coração de Jesus uma certa repulsa, uma certa ojeriza da morte, porque ela é um inimigo, ela é um intruso, ela não é parte da boa criação de Deus. Esse é o meu ponto. O que eu estou tentando enfatizar é que a morte é antinatural. Por quê? Primeiro, porque não é parte da boa criação de Deus. E segundo, porque ela é a consequência do pecado, ela é salário do pecado. Ok? Então, esse é o primeiro ponto sobre a natureza da morte. Ela é antinatural. Ok? Próxima semana, a gente vai ver o segundo ponto sobre a natureza da morte, que é mostrar que a morte na Escritura não significa cessação da existência. Viu? Então, vamos ver o que significa a morte na Escritura, se ela não significa cessação da existência. Você não deixa de existir, não é? Então, isso vai ser para a próxima quarta-feira, se Deus quiser.